Isaías. Introdução. Autoria: Yeshayahu ben Amoz. Isaías, filho de Amós, é considerado por vários biblistas, exegetas e historiadores atuais como o profeta que pronunciou as maiores e mais impactantes profecias por meio de documentos escritos. Seu nome significa "O Senhor salva". Foi contemporâneo dos profetas Amós, Oséias e Miqueias, e teve seu início ministerial em 740 a.C., ano em que morreu o rei Uzias, capítulo 6, versículo 1. Segundo uma tradição judaica conhecida como a Ascensão do profeta Isaías, este servo de Javé foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio por ordem de Manassés, que reinou entre os anos 696 e 642 a.C. Hebreus, capítulo 11, versículo 37. Isaías nasceu em uma família influente da classe alta judaica. Teve fácil trânsito entre a realeza de Israel e chegou a ser conselheiro de Estado para assuntos internacionais do reino de Judá. Isaías casou-se e teve pelo menos 2 filhos citados nas Escrituras: Sear-Jazub, capítulo 7, versículo 3, e Maer-Shalal Hash-Baz, capítulo 8, versículo 3. Tudo indica que tenha passado a maior parte da vida em Jerusalém, exercendo maior influência no reinado de Ezequias, capítulo 37, versículos 1 e 2. A Isaías também se atribui a composição de uma história do reinado do rei Uzias, segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 22. Alguns críticos questionam a autoria de Isaías em relação ao todo do livro que leva seu nome, aceitando apenas a vinculação do seu nome à obra. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 13, versículo 1, como uma homenagem que eventuais e posteriores autores tivessem prestado à vida e obra passada de um primeiro profeta Isaías em Jerusalém. Contudo, é muito difícil separar qualquer trecho deste livro como sendo alheio à pena ou ao ditado do próprio e verdadeiro profeta Isaías. Neste sentido, e curiosamente, a expressão original hebraica que mais assegura a unidade da obra é "o Santo de Israel", usada pelo profeta, quase que exclusivamente para referir-se a um dos títulos de Deus. Palavra essa que o profeta faz questão de repetir 12 vezes ao longo do seu Sefer, rolo, livro, nos capítulos de 1 a 39 e 14 vezes nos capítulos restantes de 40 a 66. Fora do livro de Isaías, esse termo aparece somente em 6 ocasiões em todo o Antigo Testamento. Além disso, Isaías foi inspirado por Deus a usar pelo menos 25 outras palavras ou expressões hebraicas com absoluta exclusividade, termos esses inéditos e originais na literatura bíblico-profética hebraica. A própria estrutura literária na obra de Isaías também serve de argumento a favor da sua total integralidade textual. Os capítulos 36 a 39 constituem uma espécie de interlúdio histórico, que resume e conclui os primeiros 35 capítulos do livro, e apresentam o tema da obra. Propor 2 ou mais autores para este livro é também contraditar a evidência do Novo Testamento e a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Citações dos capítulos 40 a 66 se encontram em Mateus capítulo 3, versículo 3, capítulo 12, versículos 17 a 21, Lucas capítulo 3, versículos 4 ao 6, Atos capítulo 8, versículo 28, Romanos capítulo 10, versículos 16 e 20. Além disso, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 38 ao 41, citações de Isaías, capítulo 6, versículos 9, 10 e 53, aparecem juntas e são ambas atribuídas ao profeta Isaías, que teve uma visão clara e específica do Messias, na pessoa de Jesus Cristo, capítulo 6. Devemos, portanto, concluir que um mesmo autor foi responsável por todo o livro, e que nenhuma parte dele foi escrita ou ajustada durante ou depois do cativeiro babilônico. Propósitos.
Isaías é aclamado pelos mais renomados teólogos como o profeta evangelista, pelo destaque que dá em sua pregação e obra redentora do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Javé, o Senhor Deus. Em suas páginas se encontra mais sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Isaías é um livro que desvenda as plenas dimensões do juízo e da salvação divina. Deus é, de fato, o Santo de Israel, como é o Santo do universo e da história. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 6, versículo 1. Que deverá castigar seu povo rebelde e toda a rebeldia em todas as dimensões. Capítulo 1, versículo 2. Mas também, e posteriormente, remirá todos quantos pertencem ao seu povo escolhido, Israel e todos os crentes. Capítulo 41, versículos 14 e 16. Mas Israel é uma nação disfuncional, arrogante e rebelde, surda e cega. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Capítulo 42, versículo 7. Videira que será pisoteada. Capítulo 5, versículos 1 ao 7. Povo representativo do mundo e do gênero humano, que prefere viver sem justiça e fraternidade. Capítulo 5, versículo 7. Capítulo 10, versículos 1 e 2. O terrível juízo que será desencadeado contra Israel e todas as nações que desafiam a Deus é chamado o Dia do Senhor, ou o Tempo de Javé. Trata-se de uma hora ou período determinado e associado à segunda vinda em glória de Cristo, e ao juízo que acompanhará esse magnífico retorno, conforme assevera o Novo Testamento. Capítulo 24, versículos 1 e 21. Capítulo 34, versículos 1 e 2. Por todo o livro, o juízo de Deus é comparado aos efeitos gerais do fogo. Capítulo 1, versículo 31, capítulo 30, versículo 33. Javé é o soberano e eterno Senhor. Capítulo 25, versículo 8. Muito acima de todas as nações e seus poderosos governantes. Capítulo 40, versículos 15 ao 24. Javé, o Altíssimo, apesar de toda a incredulidade e maldade de Israel e das nações estrangeiras, que sentirão o peso da mão do Senhor, capítulo 5, versículo 30, capítulo 42, versículo 25, sentirá a compaixão do seu povo e dos crentes em geral, capítulo 14, versículos 1 e 2, e os livrará da opressão, tanto política quanto espiritual. Sua restauração é semelhante a um novo êxodo. Capítulo 43, versículo 2 e versículos 16 ao 19. Capítulo 52, versículos 10 ao 12. Quando Deus o redimir. Capítulo 35, versículo 9. Capítulo 41, versículo 14. E o salvar. Capítulo 43, versículo 3. Capítulo 49, versículo 8. O soberano Criador de Israel, capítulo 40, versículo 21, versículo 22, e capítulo 48, versículo 13, fará com que brotem ribeiros de águas frescas e puras, em meio ao deserto árido, capítulo 32, versículo 2, quando por sua graça conduzir seu povo de volta à sua herança, pátria. O tema de uma estrada para o retorno dos despatriados ganha ênfase. Capítulo 11, versículo 16, capítulo 40, versículo 3, nas duas partes principais da obra de Isaías. Javé ergue um estandarte, bandeira, para convocar as nações a trazer Israel de volta para casa. Capítulo 5, versículo 26. O Shalom divino, paz, segurança e prosperidade, marca esse novo período messiânico. Capítulo 11, versículos 6 ao 9. O monarca davídico reinará com plena justiça e fraternidade. Capítulo 9, versículo 7. Capítulo 32, versículo 1. E todas as nações da terra afluirão ao santo monte de Jerusalém. Capítulo 2, versículos 2 ao 4. Para adorar ao Senhor. O povo de Deus não será mais oprimido por nenhum governante. Capítulo 11, versículo 14. Capítulo 45, versículo 14.
e Jerusalém será verdadeiramente a cidade de Javé. Capítulo 60, versículo 14. Deus chama o rei messiânico de meu servo, nos capítulos 42 a 53, expressão hebraica original também aplicada a Israel como nação do Senhor. Capítulo 41, versículos 8 e 9. Capítulo 42, versículo 1. Sendo assim, é por intermédio do sofrimento do servo que a salvação, em sentido mais pleno, ocorre de fato. Ciro, o imperador persa, era o instrumento, um tipo do Messias, para livrar Israel do poder escravizador da Babilônia. Capítulo 41, versículo 2. Mas Jesus Cristo livrou a humanidade da prisão do pecado. Capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12. E, portanto, tornou-se luz para os gentios. Capítulo 42, versículo 6. A fim de que as nações de todo o mundo, condenadas ao juízo eterno, capítulos 13 a 23, pudessem ser encontradas e descobrissem a salvação. Capítulo 55, versículos 4 e 5. Esses gentios, pagãos e estrangeiros, também receberam a capacidade de se tornarem servos de Javé. Capítulo 54, versículo 17. Em consequência desse forte apelo evangélico, algumas passagens do livro de Isaías ficaram conhecidas em todo o mundo. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 6, versículos 3 e 8. Capítulo 7, versículo 14. Capítulo 9, versículos 6 ao 7. Capítulo 11, versículo 9. Capítulo 26, versículo 3. Capítulo 35, versículo 1. Capítulo 40, versículo 3. Capítulo 48, versículo 16. E em especial os capítulos 53, 55, verso 1, 57, verso 15, 59, verso 1 e 61, versos 1 a 3. Data da primeira publicação. Durante a segunda metade do século 8 a.C., Judá parecia estar seguindo o exemplo de incredulidade, apostasia e malignidade deixado pelas 10 tribos do Reino do Norte, Israel, que viriam a ser atacadas e escravizadas pela Assíria em 722 a.C. O rei Acás caiu no engano de buscar proteção e ajuda da Assíria contra o Reino do Norte, muito embora o profeta Isaías lhe tivesse assegurado que Israel em breve cairia nas mãos dos assírios. Capítulo 8, versículos 3 ao 4. Ezequias, filho de Acás, homem temente ao Senhor, decretou reformas espirituais, mas buscou a ajuda do Egito em questões de segurança nacional. O Egito caiu diante dos exércitos de Senaqueribe, rei da Assíria, e foi somente por intervenção de Deus que Judá escapou de igual destruição. Capítulo 37, versículos 36 a 37. Durante o reinado de Manassés, as práticas idólatras voltaram a fazer parte do espírito do povo, e o profeta Isaías chamou a atenção de governantes e do povo para a situação irreversível de pecaminosidade de Israel, o que implicaria inexoravelmente no castigo divino através do cativeiro babilônico que se aproximava rapidamente. Contudo, o próprio Isaías proclamou que um remanescente fiel seria preservado. Uma pequena parte do povo de Israel seria usado por Deus para restaurar toda a nação de Israel e dar cumprimento à vontade soberana de Javé. A maioria dos fatos tratados nos capítulos de 1 a 39 aconteceu durante o ministério de Isaías, capítulo 6, versículo 1, capítulo 14, versículo 28 e capítulo 36, versículo 1, sendo provável que esses capítulos tenham sido concluídos não muito depois de 701 a.C., ano em que o exército dos assírios foi destruído, capítulo 10, versículo 16. Isaías viveu até 681 a.C., capítulo 37, versículo 38, e pode ter escrito os capítulos de 40 a 66 em seus derradeiros anos de vida.
Na mensagem aos exilados do século VI a.C., Isaías foi projetado para o futuro, mediante uma visão divina, da mesma maneira que o apóstolo João na experiência do Apocalipse. Capítulos 4 a 22. Esboço geral de Isaías. Item 1. Primeira seção do Sefer, Rolo de Isaías, Juízo. Capítulos 1 a 39. Primeiro, Pregações de advertências e promessas, capítulo 1 a 6. Item A. Preâmbulo. Quebra da aliança por Judá, capítulo 1. Item B. Castigos sobre Judá e Jerusalém, capítulos 2 a 4. Item C. Juízo e cativeiro da nação, capítulo 5. Item D. A convocação e missão especial de Isaías, capítulo 6. Segundo, Profecias contra a Síria e o Reino do Norte, capítulos 7 a 12. Item A. Acaz não deve temer a aliança da Síria com o Norte, capítulo 7. Item B. O filho de Isaías e o filho de Davi, capítulo 8, versículo 1 a capítulo 9, versículo 7. Item C. Juízo contra Israel, o Reino do Norte, capítulo 9, versículo 8 a capítulo 10, versículo 4. Item D. O Império da Assíria e o Reino Davídico, capítulo 10, versículo 5 a capítulo 12, versículo 6. Terceiro, o grande juízo contra as nações pagãs, capítulos 13 a 23. Item A. Contra a Síria e seu imperador, capítulo 13, versículo 1 a capítulo 14, versículo 27. Item B. Contra a Filístia, capítulo 14, versículos 28 a 32. Item C. Contra Moabe, capítulos 15 e 16. Item D. Contra a Síria e o Reino do Norte, Israel, capítulo 17. Item E. Contra Cush ou Cushi, capítulo 18. Item F. Contra o Egito e Cushi ou Cush, capítulos 19 e 20. Item G. Contra a Babilônia, capítulo 21, versículos 1 a 10. Item H. Contra Edom, capítulo 21, versículos 11 e 12. Item I. Contra a Arábia, capítulo 21, versículos 13 a 17. Item J. Contra o Vale da Visão, Jerusalém, capítulo 22. Item K. Contra a grande cidade de Tiro e seu poderio, capítulo 23. Quarto, Juízo e promessa e o reino de Javé, capítulos 24 a 27. Item A. Punições universais pelo pecado universal, capítulo 24. Item B. Salvação e bênção, capítulo 25. Item C. Louvor pelo cuidado soberano de Javé, capítulo 26. Item D. Inimigos castigados e Israel restaurado, capítulo 27. Quinto, 6 ais, 5 aos infiéis e 1 à Assíria, capítulos 28 a 33. Item A. Ai de Efraim, Samaria e de Judá, capítulo 28. Item B. Ai da cidade de Davi, Jerusalém, capítulo 29, versículos 1 a 14. Item C. Ai de quem confia em acordos com pagãos, capítulo 29, versículos 15 a 24. Item D. Ai da nação renitente ao pecado, capítulo 30. Item E. Ai de quem confia no Egito, capítulos 31 e 32. Item F. Ai da Assíria e bênção para o povo de Javé, capítulo 33. Sexto, Profecias finais de juízo e promessas, capítulos 34 e 35. Item A. A destruição das nações pagãs, alegria do povo de Deus, capítulo 34. Item B. As bênçãos futuras para a grande Sião renovada,
capítulo 35. Sétimo, da ameaça à Síria para o exílio babilônico, capítulos 36 a 39. Item A. Jerusalém protegida da ameaça à Síria, capítulos 36 e 37. Item B. Javé prolonga a vida de Ezequias, capítulo 38. Item C. Profecia anunciando o cativeiro babilônico, capítulo 39. Item 2. Segunda seção. O Livro das Consolações, capítulos 40 a 66. Primeiro, a salvação e a restauração de Israel, capítulos 40 a 48. Item A. A vinda de Javé soberano e vitorioso, capítulo 40, versículos 1 a 26. Item B. Forças inesgotáveis para os exilados cansados, capítulo 40, versículos 27 a 31. Item C. O Senhor da História, capítulo 41, versículo 1 a capítulo 42, versículo 9. Item D. Louvor e encorajamento, capítulo 42, versículos 10 a 25. Item E. O novo ajuntamento e a renovação de Israel, capítulo 43, versículo 1 a capítulo 44, versículo 5. Item F. Javé, Deus único, eterno e todo-poderoso, capítulo 44, versículo 6 a capítulo 45, versículo 25. Item G. Deus é maior do que todas as divindades babilônicas, capítulo 46. Item H. A queda da grande Babilônia, capítulo 47. Item I. As admoestações de Javé ao seu povo, capítulo 48. Segundo, o ministério do servo e a restauração de Israel, capítulos 49 a 57. Item A. O chamado e a missão do servo, capítulo 49, versículos 1 a 13. Item B. A repovoação da santa cidade de Sião, capítulo 49, versículos 14 a 26. Item C. O pecado de Israel e a submissão do servo, capítulo 50. Item D. O consolo ao remanescente fiel, capítulo 51, versículo 1 a capítulo 52, versículo 12. Item E. Os sofrimentos do servo e justo Senhor, capítulo 52, versículo 13 a capítulo 53, versículo 12. Item F. Toda a glória e a alegria futura de Sião, capítulo 54. Item G. Javé convida à salvação e à aliança, capítulo 55, versículo 1 a capítulo 56, versículo 8. Item H. A condenação dos malignos em todo Israel, capítulo 56, versículo 9 a capítulo 57, versículo 21. Terceiro, salvação eterna e também a condenação eterna, capítulos 58 a 66. Item A. A separação entre adoração falsa e verdadeira, capítulo 58. Item B. A contrição de Sião e seu perdão e redenção, capítulo 59. Item C. Shalom de Deus, paz e prosperidade para Sião, capítulo 60. Item D. O beneplácito de Javé, o Senhor, capítulo 61. Item E. A restauração e a glória de Sião, capítulo 62, versículo 1 a capítulo 63, versículo 6. Item F. A oração pelo grande livramento de Javé, capítulo 63, versículo 7 a capítulo 64, versículo 12. Item G. A palavra de Javé, misericórdia e juízo, capítulo 65. Item H. Castigo para os falsos e bênçãos para os sinceros, capítulo 66.